E aí, boa noite, galera. Então vamos convidar o pessoal aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, tá me ouvindo? Como é que tá o som aí? Tá bom? Eu estou ouvindo bem. Vocês me escutam bem? Estamos escutando, estamos escutando. Então, É um então prazer tá aí ter o ótimo. senhor aqui nessa noite com a gente para compartilhar um pouco mais, né, da palavra. Prazer é todo meu. Quer dar algum recado pro pessoal? Não, em primeiro lugar, agradecer o convite da UMP para estar fazendo parte aí desse momento maravilhoso que é podermos estarmos juntos orando, compartilhando da palavra e dizer que eu amo, né, a igreja que me conhece aí sabe que eu amo os irmãos e é sempre muito bom poder de novo estar tendo contato com os amados irmãos aí de Barra Mansa, Volta Redonda, né? Toda essa equipe aí de Deus aí nesse local. Oh, beleza. Pastor Douglas, eu vou fazer uma oração então, e aí já vou passar a palavra para você e você fica à vontade. Então, oremos. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Pai, engrandecido seja, adorado pela sua majestade, pelo teu poder, pelo teu amor. Peço, Pai, que se faça presente hoje nos nossos corações, nessa live, na casa de cada um que está assistindo, que o Senhor possa estar abrindo as mentes, os corações para ouvir da tua palavra, Pai. Peço por aqueles que estão enfermos, Pai, pelos primos da Raquel, que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando, esteja dando saúde, que eles possam passar bem, Pai, que possa ser uma coisa passageira, mas que depois eles voltem a ficar 100%, Pai. Peço que o Senhor abençoe as pessoas, as famílias que estão sofrendo, que o Senhor esteja com cada uma delas, protegendo, guardando, dando consolo com o seu espírito, com o teu amor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que abençoe essa live, a mensagem, o pastor Douglas hoje que vai falar. Que o Senhor esteja com ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estarmos com os irmãos, aqueles irmãos que né, a gente já conhece, né? É um prazer ter aí esse contato, né, de novo. Outros que eu não conheço, né? Deus possa estar abençoando ricamente, né? Sou o pai do Cristiano, porém, irmão, não sou pastor, mas todos nós, né, somos chamados para pastorear as ovelhas, né, desgarradas, né, do Senhor. Então, todos nós temos a mesma missão de cuidar, de velar, né, de alimentar, né, todos aqueles que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aí assim cuidando, tá? Mas a palavra de hoje que foi anunciada, né, Cristiano postou aí na rede, está justamente no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, tá? Os irmãos que quiserem acompanhar a leitura, né, tem aí esse tempinho aí para abrir agora as suas Bíblias. O irmão que está moderando, né, pode ficar à vontade aí no tempo, que eu não sei quanto tempo tem aí para tá compartilhando, né, mas quando faltar assim, uns 5 minutinhos, me dá um toque, tá bom? Que aí a Beleza, pode gente, deixar. se deixar, a gente vai falando aqui e se perde no horário, tá? Mas esse texto, né, que a gente vai estar lendo e meditando é um texto que mexeu muito comigo e eu tenho meditado, assim, toda semana eu medito um pouco nesse texto porque tem verdades aí que me impressiona muito e toca muito, né, o meu coração e eu espero que Deus também toque o coração dos amados que estão ouvindo. Tá? É uma história que Jesus vai estar contando sobre dois personagens, praticamente, Rico e Lázaro, e que ele vai falar sobre realidades diferentes. Essas realidades são invisíveis para nós, mas são muito reais. Tá? Então, vou ler o texto e os irmãos possam estar acompanhando. Capítulo 16, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembre-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi lida e exposta às nossas mentes e aos nossos corações. Que ela, Senhor meu Deus, sabemos que ela não volta vazia para o Senhor. Que possa se cumprir, Senhor meu Deus, em cada ouvinte, Senhor, que pôde ouvir essa palavra. A tua verdade, Senhor. Aqueles que já pertencem ao Senhor, Senhor, aviva, anime para a obra, Pai. E aqueles que ainda, Senhor meu Deus, que não entenderam a mensagem do Evangelho, hoje possam compreender, Pai, a importância de ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Eu tenho 3 perguntas, e aí, amado, você, de acordo com se alguém responder, você pode me dizer a resposta, mesmo eu falando, tá? Sem problema nenhum. Beleza. Tenho 3 perguntinhas para os amados. O que acontece quando morremos? Na sua opinião, o que nos tornamos quando morremos? Terceira, temos consciência quando morremos? Já se pegaram pensando sobre essas perguntas, né? O que acontece com a gente, né, depois que partimos desse mundo? Eu prefiro uma outra frase, em vez de falarmos de que nós morremos, né? Como é a nossa vida após esta vida? Né? Então, esse texto, Jesus, ele vinha falando, né, sobre a parábola do administrador infiel, ele vem falando muito da questão de riqueza, né, da questão de riquezas cujos corações são avarentos. E só que ele vem falando uma sucessão no capítulo 15 de parábolas que vem tratando de questões do cotidiano, da rotina dos judeus daquele momento. E quando chega aqui, ele traz esse relato de algo que não é muito comum no dia a dia, né? Até porque ele vai falar de realidades que são invisíveis aos nossos olhos, à nossa mente hoje. Então, independente, irmão, desta passagem, de você considerar ela como uma parábola, ou de você considerar ela uma narrativa, né, real, o que importa agora desse texto é sobre as verdades espirituais que Jesus traz. Nós temos que entender que aqui, Evangelho de Lucas, ele está mencionando, aqui nesse caso, a passagem que o próprio Jesus vai falar a respeito desse assunto. E o primeiro ponto que eu queria estar deixando bem claro para os irmãos é que, primeiro,
O diálogo que nós vemos entre ali o rico e Lázaro é um diálogo que não dá base para se defender que o homem natural, nós que estamos nesse mundo natural, converse com os que estão na realidade espiritual. Esse texto não dá base para isso. A conversa ali, ela está se dando entre homens que estão nas dimensões diferentes, ou seja, estão na dimensão espiritual. A primeira coisa que a gente tem que ficar bem claro nessa passagem é que Jesus não está dando nenhuma possibilidade de nós podermos conversar com aqueles que estão no além. Tá? E outra questão bem interessante, para deixar bem claro aqui, antes da gente entrar, né, nos pontos que eu quero estar meditando com os irmãos, é que a causa do homem rico estar no inferno não é pelo fato dele ter sido rico. E nem do Lázaro estar no céu pelo fato dele ter sido pobre e doente. Se nós observarmos nesse texto aqui, uma coisa que Jesus já quebra um paradigma, que era muito comum quando fosse se referir a determinadas parábolas ou determinados contos, se tivesse que se referir a nome de personagem, se referia a nome de personagem importante. E no caso aqui, nessa parábola, a gente observa o quê? Que o nome do homem rico, ele é evitado. E Jesus menciona justamente do nome do miserável que vivia aqui nessa terra. Então, o rico aqui, a gente vê que a gente já começa a entender que ele está no inferno, porque ele vive de forma insensível à fome das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Essa é a questão, né, da questão desse homem que está no inferno. Ele era um homem que o texto diz que ele era rico e que ele não se preocupava com a necessidade dos mais pobres. Inclusive, tendo Lázaro ali à sua porta, que ficava ali contando com as migalhas que pudesse, de repente, ser jogada no lixo para se alimentar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, sobre verdades espirituais que Jesus traz nesse texto, irmãos. A primeira verdade espiritual que esse texto traz, irmãos, é que no versículo 22 e o 23, vocês acompanharem aí, né, vai falar que acontecer de morrer o mendigo, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. E no 23 ele fala que esse rico no inferno, estando em tormento, né? Esse texto está nos dizendo o seguinte, que há um céu, mas também há um inferno. Tem pessoas no mundo hoje que nós vivemos que não acreditam nem no céu e nem no inferno. Tem uns que até acreditam no céu, mas acham que não existe inferno. Então Jesus aqui, quando ele fala dessa história, seja com H ou com E, ele está trazendo princípios e ele está trazendo verdades de uma realidade que acontece após esse mundo. Então ele deixa bem claro que existe um céu e existe um inferno. Eu anotei aqui, para mim não me perder, os irmãos, é que Jesus revela uma outra questão bem interessante. Na pergunta que eu fiz lá. O que acontece quando morremos? O que nos tornamos quando morremos? A gente observa que Jesus está falando do além, mas continuando se referindo ao mendigo e ao rico como pessoas. Perceberam isso? Jesus revela que as pessoas humanas, depois que se separam do corpo, o corpo esse físico volta ao pó, eles têm dois possíveis destinos. Então, nós que estamos nesse mundo, né, ao partir desse mundo, Jesus apresenta dois destinos, o céu e o inferno. Né? Não apresenta lugar intermediário. Ele apresenta
uma destinação que já começa a indicar uma destinação final para o ser humano que vive nesse mundo. Então, a resposta que o ser humano tem em relação ao Evangelho garante um dos destinos apontado nesse relato de Jesus. Ou seja, Jesus ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio ensinar veio anunciar as boas novas. Ele é a própria boa nova. E aí ele está falando isso para os judeus, os fariseus, os escribas principalmente, que eram as pessoas que estudavam as escrituras, né, do Antigo Testamento, e mostrando justamente que a resposta que se desse ao Evangelho faria com que essas pessoas estariam indo ou para o céu ou para o inferno. Notei aqui também que, ou seja, o ser humano ele vai para o destino denominado inferno, que é um lugar de tormento, é o texto que está mostrando isso, ou o ser humano vai para o céu, que é um lugar de plenitude. Só esse ponto aqui, irmãos, nós que cremos em Deus, nós que cremos no Evangelho, né, já é algo que a gente já tem que assim, entender que o Espírito Santo ele quer que a gente priorize na nossa vida. Nós, agora, aqui, temos uma decisão a tomar. Nós temos uma atitude a mudar, que isso pode implicar para a eternidade. O Evangelho precisa ser anunciado. E isso, quem crê, cabe a nós que cremos anunciar. Porém, a resposta dos que ouvem, aí compete a cada um, né, o que vai fazer com o Evangelho que é anunciado. Mas a questão é que aqui, agora, a nossa resposta pode implicar a gente estar indo para um destino que é o que Deus deseja, que nós vamos para o céu, ou, infelizmente, a resposta também negativa de não aceitação pode conduzir a pessoa para o inferno. Ainda sobre esta verdade, né, eu quero destacar aqui, o texto ele dá uma ênfase no homem que está no inferno, né, a situação do homem que está no inferno. E Jesus trabalha aqui a questão do imaginário, do além, segundo o Evangelho de Lucas, nessas palavras de Jesus. Vê se os irmãos concordam, tá? No que eu vou estar apresentando aqui. Jesus se refere às almas, né, que estão lá para nós, almas, mas ele se refere como pessoas caracteristicamente humanas. Olha o versículo 23. O que diz o versículo 23? No inferno, não é isso? Estando em tormento, ou seja, angustiado. Esse homem, essa alma que está lá no inferno está angustiada, tem emoções. E nós sabemos como nós sofremos quando nós estamos o quê? Angustiados. Quando nós estamos o quê? Ansiosos. Né? E ter emoção, né? A gente vê que o que esse rico tinha aqui na terra de emoção, seja boa ou ruim, lá no inferno ele está tendo a emoção o quê? Ruim, né? Que continua presente nesse estado que ele se apresenta. No versículo 23 ainda, vai falar o seguinte: levantou os olhos, não é isso? E viu ao longe Abraão. Olha só, não é mais o corpo físico que está lá no inferno. Mas seja o que tiver lá no inferno, ele tem olho que vê. Olha a característica que isso que nós chamamos de alma ou de espírito que partiu desse corpo, preserva de característica que nós temos nesse corpo físico. Um olho que vê. O texto não dá claramente ali que tem um olho, mas a gente subentende por ele ter visto, é porque ele tem um olho. E ele viu Abraão e Lázaro. Ou seja, isso nos dá a entender que Abraão, que ele não conhecia, e possivelmente os outros que estavam lá devem ter dito para ele que o que estava perto de Lázaro era Abraão,
Mas Lázaro ele conhecia. E ele reconheceu, seja qual for o estado, né, que nós vamos chamar de estado intermediário, que Lázaro estava no céu. Esse estado intermediário dá uma forma muito semelhante àquela que ele já tinha aqui na Terra. Então, esse texto trabalha o nosso imaginário para a gente entender que nós, humanos aqui na Terra, não deixamos de ser humanos lá no céu. Não temos o corpo físico, mas carregamos a característica própria do ser humano nesse estado intermediário, que continua tendo boca que vê e continua tendo uma forma que lembra a característica física que nós tínhamos hoje, tanto que Lázaro lá reconhece. Ainda tem a questão, no versículo 24, para reforçar essa questão de sentido, então clamando. O que é clamar? Ele está falando. Ou seja, a linguagem de comunicação, né, que esse estado intermediário do homem rico que está lá, que não é mais rico, ele descobriu que é miserável, pobre e nu, né? Ele fala. Se ele fala, ele tem boca. Olha o que Jesus está trabalhando para a gente entender como nós temos que valorizar o que nós somos hoje aqui. Então, ele fala, indica que tem boca porque ele clamou. Tá? Ainda no versículo 24, ele pede para que Lázaro venha e molhe, né, seus dedos com água. O sentido do tato, mostrando que o quê? Ele queria se refrescar. Esse estado intermediário também tem um pouco da capacidade que o nosso corpo físico, terreno, hoje aqui nós sentimos. Quando alguém nos toca, nós sabemos diferenciar o frio, o calor. E lá no inferno, ele estava querendo se refrescar. Molhar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de água para se refrescar. Porque ele sofria por causa de quê? Por causa do muito fogo naquele lugar. E ainda no 24, ele é bem específico, né? No item C. Cadê? Do versículo 24. Ele pede que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, assim, eu quis chamar a atenção os irmãos nisso, para a gente entender, né, que mesmo lá no além, né, esse estado intermediário que a gente vai estar lá, né, vai continuar tendo essa necessidade de água, de se refrescar, de se comunicar. Né? Aí já começa a derrubar uma série de entendimentos, né, que a gente tem no nosso presente momento. Quando a gente morre, a gente dorme, a gente esquece tudo. Não, o texto está dizendo que a gente fica consciente. E bem consciente. Então, reforçando aqui, irmãos, esse estado... Espera aí, eu me perdi aqui nas minhas anotações disso. Esse estado intermediário, ele preserva as características físicas, como a fisiologia, que eu acabei de falar. Lá a gente vai se reconhecer, né, pela fisiologia que a gente tem hoje aqui. Necessidades básicas do ser humano, como beber água. Aí eu vou conjecturar, irmãos. É minha fala, não está no texto. Né? Assim como a gente vai ter necessidade de beber, talvez de se alimentar, de comer. Já pensaram nisso? Entendeu? Já imaginaram essa possibilidade? A gente lá vai andar. Lá a gente vai ser... A única diferença que eu imagino, né, é que lá não vai ter pecado, irmãos, no céu. Mas em contrapartida, no inferno, entendeu? Que lá está, a gente vê que esse homem, né, já está sofrendo, né, por ver o que perdeu. Olha que terrível. Em Apocalipse, eu notei aqui que em 1 Tessalonicenses, eu estou falando muito em estado intermediário, não é isso, irmãos? Se os irmãos quiserem anotar, depois conferir,
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O homem, agora eu vou começar a falar assim, o homem que está no céu, que já está com o Senhor, Tessalonicenses diz, né, que eles ressuscitarão na volta de Cristo. O que significa isso? Eles vão ser revestidos com o corpo. Tá? Nós que estamos aqui na Terra, caso o Senhor venha, né, e nos buscar, nós estamos na Terra, nós teremos os nossos corpos transformados nesse novo corpo espiritual, que os que estão lá junto com o Senhor também terão. Tá? Só que eles terão primeiros se ressuscitarão já nesse novo corpo, e nós, os que estiverem vivos aqui na Terra, terão que esse novo corpo, serão transformados. Tá? É um corpo espiritual, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Tá? Então, quando nós morremos, o que a Bíblia nos dá a entender hoje, quando nós deixarmos essa vida em Cristo, nós estaremos no céu, porém, ainda não teremos um corpo definitivo, mas estaremos num estado que relembra muito a fisionomia e algumas necessidades que nós já temos aqui nesse presente mundo. Tá? Em Apocalipse 20, 14, também nos mostra que o próprio inferno é um estado intermediário. Por quê? Porque 20, 14 diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, que é chamado de segunda morte. Tá? E não só o inferno vai ser lançado, como a besta, o falso profeta. E Apocalipse 20, 15 diz que todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida, ou seja, quando Jesus voltar, vão ter seres humanos aqui, que aqueles que creram em Jesus, tiver fé em Jesus, o texto diz que serão transformados e serão levados para junto, pelos anjos, junto ao Senhor. E os que não creram, o que vai acontecer com eles? Se não tiver escrito no livro da vida, eles vão ser lançados no lago de fogo. É isso que Apocalipse 20, 15 está dizendo. Por isso que Lucas 10, 20 é importante para a gente entender o que Jesus estava ensinando, quando falou assim, ó, não fiquem alegres, porque vocês estão expulsando demônios. Quando Jesus mandou os 70 para evangelizar de 2 em 2. E eles voltaram alegres, dizendo, Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós suportamos isso e aquilo. Aí Jesus fala, não fiquem alegres, porque vocês expulsam o demônio em meu nome. Vocês fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no céu, irmãos. Como é importante nós hoje termos essa consciência e temos essa fé que nossos nomes já estão escritos no céu. Por causa da fé em Jesus, por causa dos méritos que Jesus conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Isso nos garante, temos a certeza da salvação. Se você não tem certeza da salvação, meu irmão, peça auxílio, peça estudo, para que a palavra de Deus ela te mostre que é possível você ter certeza da salvação. Porque uma vez que seu nome está escrito no céu, ninguém mais pode ir lá apagar. Nada mais nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada. Mas desde que a gente passou pelo processo da conversão. Outro ponto que para a gente poder estar... Sim, irmãos. Vou ler um comentário aqui. O Cristiano comentou. Sim. Ele falou o seguinte, olha. O rico precisou chegar lá no inferno para dar graças. Hoje podemos abrir nossos lábios e dar graças por um copo de água. E depois ele falou mais aqui. Ele falou assim, um copo de água... Opa, peraí, o comentário fugiu. Um copo de água é graça de Deus, com certeza. O rico precisou chegar lá... ele só inteirou depois. Inteirou. Justamente. E o texto mostra isso pra gente, né? Foi isso que o Cristiano citou aí.
Antes de voltar nisso que o Cristiano acabou de falar, o texto lá no versículo 26, Jesus também fala uma outra verdade, que ele fala assim, porque o homem que estava em tormento, ele faz um pedido a Abraão, né? E esse pedido que ele faz a Abraão, ele faz 2 pedidos a Abraão. Um dos pedidos, né, que ele faz é para que mande Lázaro e outros lá onde estão os seus 5 irmãos. E aí no versículo 26, a resposta de Abraão é a seguinte: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha bem, essas 2 dimensões espirituais que nós não vemos, mas nós cremos que existe céu e inferno. Jesus está falando que até é possível quem está no inferno e quem está no céu se veem, ou parte se vê. Né? Pelo menos Lázaro, Abraão estava vendo o rico, e o homem rico no inferno estava vendo Lázaro e Abraão. Isso que é possível até ver, mas é impossível um passar para o lado do outro. Então Abraão responde ao rico que existe um abismo que impede de qualquer pessoa passar de um lado para o outro. Então aqui neste mundo, selamos o nosso destino. Aqui agora é garantindo um lugar no céu ou no inferno. O relacionamento com Deus iniciado aqui neste mundo garante a continuidade no céu. Porém, a falta de relacionamento com Deus aqui neste mundo também garante a continuidade no inferno. A nossa verdadeira religião se chama Jesus Cristo. O que une o homem a Deus, somente um. Não é a Igreja Batista, onde eu estou congregando, não é a Igreja Presbiteriana, onde os irmãos estão, não é a Sebreiana, não é YX. Que une o homem a Deus é Jesus Cristo. É a fé na obra salvífica que ele realizou na cruz. Se a gente inicia esse relacionamento aqui, esse início de relacionamento nos dará continuidade para toda a eternidade com ele. Se a gente não inicia, é porque a gente rejeita, a gente nega esse relacionamento. E com isso você está o quê? Vai continuar viver esse tipo de vida separada de Deus quando partir daqui desse mundo para sempre também. Tá? E aí o que o Cristiano falou é interessante porque esse homem, ele mostra consciência tardia de necessidade de 2 coisas. Uma delas, o Cristiano comentou aí. Está lá no versículo 24. No versículo 24, olha só o que o homem está pedindo. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro, que mora em água, a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse homem, enquanto rico aqui nesse mundo, com a sua riqueza, com a sua fartura, ele vivia esplendidamente. Então, lembra a história do filho pródigo que vivia dissolutamente quando saiu da casa do pai? Então, ele vivia, entendeu? Com o seu coração nesse mundo e atribuindo as coisas desse mundo a ele e a seu esforço. Ele achava que aquela riqueza toda era por causa do mérito dele. Ele achava que a riqueza, a casa, a comida, os empregados que ele tinha era fruto, entendeu? Da família dele, antepassados, que deixou algo para ele e ele pôde dar continuidade naquilo. E ele foi entender lá no inferno que até um copo d'água para se ter é fruto da graça e misericórdia de Deus. Irmãos, se a gente entender hoje aqui nesse mundo
O que esse homem só foi entender lá no inferno, a nossa vida, a nossa forma de viver nesse mundo vai ser completamente diferente. Porque tudo de bom que você possui, tudo de bom que você viveu, está vivendo, é devido à graça, à misericórdia de Deus. E é a graça e a misericórdia de Deus que é a razão pela qual nós somos salvos. Por isso que não há nada que nós podemos fazer para nos salvar, se não for iniciativa de um Deus vivo, de amor, que resolveu se revelar devido ao seu grande amor por nós e realizar os atos de justiça que só Ele poderia fazer em nosso lugar. Tudo é devido à graça e misericórdia de Deus. E esse homem foi entender isso lá no inferno. Ele, quando estava aqui nesse mundo, ele não pedia a misericórdia de Deus para continuar rico, tendo a fartura que ele tinha. Misericórdia de Deus, coisa nenhuma. Aí estou conjecturando. Ele atribuía ao poder da riqueza que ele tinha. E aí ele não sabia nem como administrar aquilo que vinha de Deus, que não era só para ele. Então os homens ricos nesse mundo estão perdendo a oportunidade de desfrutar do bem que Deus dá, mas também de demonstrar um pouco de semelhança com aquilo que Deus é, na sua generosidade, na sua bondade, no seu amor ao próximo. Esse homem não teve nada disso porque não entendia o que era misericórdia. Outra questão que esse homem também foi aprender lá no inferno, e essa consciência foi tardia, irmãos. E aí a gente derruba mais um paradigma que muitos têm, se nós vamos ter consciência lá ou não no além, é que esse homem lá no além tinha consciência da situação dos seus irmãos aqui nesse mundo. E que vivia como ele vivia. E aí ele pede justamente o quê? Para enviar Lázaro e os outros para ir lá o quê? Pregar o evangelho para eles se arrependerem. E nesse texto que está... Opa, me perdi aqui. Que ele faz esse pedido, Abraão deixa bem claro que mesmo que ressuscite alguém, eles não acreditariam. Porque eles já têm quem? Os profetas e Moisés para isso. Tá? Esse homem, olha só o que aconteceu com ele lá. Ele teve a consciência de que os irmãos dele precisavam ser evangelizados. Ele foi entender a importância do evangelismo quando chegou lá no inferno. E aí, talvez, aqui o texto, imaginário, tá, irmãos? Aí já estou conjecturando. Mostra a diferença do homem para os demônios. Porque lá no inferno, esse homem ele teve um desejo sincero de que o evangelho fosse pregado à sua família, lá no inferno. Porque os demônios que estão lá no inferno e conseguem ter acesso a nós, e estão sofrendo o que ele está sofrendo lá, não gera neles um desejo sincero que nós sejamos salvos para não ir para lá. Os demônios e Satanás quer que a gente quer levar o máximo de pessoas para lá. Mas o homem que estava lá no inferno, ele sentiu o desejo, não, salve a minha família. Só que esse pedido dele lá no céu nos mostra o seguinte, que lá esse pedido não é ouvido. Hoje, aqui, todos nós podemos e devemos pedir a Deus para salvar nossas famílias. É agora, enquanto estamos vivos aqui nesse mundo. Porque depois que partirmos daqui, nós, quando chegarmos lá, seja no céu ou no inferno, nós vamos querer que a nossa família seja salva. Então, irmãos, a nossa obra começa aqui. Então, nós que cremos em Cristo, que já pedimos pela nossa família, que quando partirmos, nós vamos poder ter a graça de continuar intercedendo e pedindo a Deus lá
para que salve a nossa família. Porque aqueles que aqui nesse mundo não pedem, e quando forem para o inferno, vão ter a consciência que deveriam ter pedido, e não vai adiantar mais pedir. Então esse homem está mostrando a responsabilidade humana. Nós sabemos que a graça é a razão de sermos salvos. Mas isso não elimina a responsabilidade humana. E sobre nós que cremos, maior ainda pesa essa responsabilidade. Porque nós, irmãos, temos a palavra de vida. Lembra dessa frase? Né? Jesus dá um discurso duro, os discípulos, né? os que seguiam Jesus foram embora, aí Jesus vira para os 12 e fala, e vocês, vão também? Aí Pedro, como sempre Pedro, é afoito e fala assim, Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida? Agora, irmãos, Jesus está lá no céu. E ele promete, né, aquele que crê, ele está junto também. Nós que cremos, temos a palavra de vida. Nós temos a palavra de vida que Jesus pregou para os 12 e tantos outros que ouviram. Hoje nós temos essa palavra de vida, que o Espírito Santo habita em nós para anunciarmos às pessoas que tanto precisam dela. Palavra essa que não é nossa, mas que é de Deus, que é poder de Deus para transformar, renovar. Então nós temos a obrigação de pedir a Deus por essas vidas que estão perdidas. E também nós temos a obrigação de falar da palavra de vida. Então, irmãos, encerrando, Lucas 29, 31, que eu já até citei, ele fala, olha, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem é Moisés e os profetas, irmãos? Moisés e profetas não é nós, é a palavra revelada de Deus, que hoje nós somos um instrumento de Deus para anunciar aos corações que tanto precisam ouvir. Então, nós, os seguidores, e comprometidos com Cristo, temos a missão de levar o Evangelho, que pode evitar com que as pessoas vão para o inferno e sejam agraciadas com o céu. Nós temos a palavra de vida. E aí eu termino lendo Romanos 10, 13 e 15, irmãos. O mundo está perdido, mas Deus, na sua misericórdia, enviou Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê é salvo. É salvo e já é enviado a este mundo para dar continuidade na transmissão do Evangelho. Agora o texto fala o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Se você, irmão, já creu na palavra da verdade, então você precisa entender que Deus já te chamou e já te enviou nesse mundo para você pregar o Evangelho. E ore, irmãos, porque agora é o momento que a gente precisa muito orar por essas vidas que tanto precisam conhecer a Deus. É isso, irmãos. Que Deus abençoe o coração de vocês. Meditem nessa palavra, entendeu? Porque pesa sobre nós a responsabilidade, mas não leva isso como um peso, como uma obrigação. É um privilégio nós participarmos da obra de Deus, que é de anunciar o Evangelho, né, que é poder de Deus aos corações que tanto precisam ouvir para ter as suas vidas transformadas. Tá? Agradeço aí a oportunidade. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta. O pessoal pode ficar à vontade de fazer pergunta. Até agora não temos nenhuma pergunta, não. Eu queria comentar aqui, queria dizer que com certeza uma palavra abençoada, né? E que a gente tem que pregar e levar o evangelho enquanto é tempo, né? Porque durante toda a Bíblia a gente vê, principalmente no Novo Testamento, os discípulos sempre insistindo, né?
prega enquanto é tempo, que a volta está próxima, e a gente não sabe quando que vai ser o dia, né? Então, a gente tem que fazer isso enquanto a gente está aqui em vida, né? E essa palavra foi muito, muito abençoada e com certeza serve para despertar, né? Muita gente que às vezes a gente fica preso nas coisas do dia a dia, né? E acaba nem refletindo nas coisas espirituais, nas coisas que estão por vir, né? Até depois dessa vida. Quer ver umas coisas que esse texto trabalha? Eu comento aqui rapidinho com os amados. Lembra que Abraão, né, Jesus comentando lá, dizendo, ó, os que estão aqui, né, não podem ir para aí, né, os que estão aí não tem como passar para cá. Aí eu me fiz a pergunta, Senhor, quem está no céu quer ir para o inferno, Senhor? Né? Quem está no inferno e ir para o céu, né, a gente até entende, né, que é sair do tormento, mas quem é que está no céu quer ir para o inferno? Mas aí, sabe o que eu conjecturei, né? E a gente tem que fazer isso, irmãos, perguntar ao Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor. Eu comecei por esse homem. Esse homem no inferno, ele não pede para sair do inferno. Perceberam isso no texto? Essa questão de quem está no inferno já está muito bem resolvida no coração dele. Né? Hoje, por exemplo, no nosso meio, muitas pessoas questionam assim, Jesus é amor, Jesus vai salvar todo mundo. Duvido Jesus deixar um ser humano ir para o inferno e viver um tormento eternamente. Que amor é esse? Né? As pessoas aqui questionam muita coisa, assim, apelando para o amor. Né? Esse homem lá nos mostra que esse mimimi não terá. Eles terão a consciência do porquê estão lá. Entendeu? Ele não entra nessa questão. E ele entendeu muito bem que o momento de escolha era aqui. Né? E aí eu fico imaginando por que os que estão no céu queriam ir lá para o inferno. Não é porque eu pensando, não é porque eles querem estar no inferno. É porque eles vão estar plenamente com o amor de Deus. Que enquanto se eles tiverem consciência que alguém está sofrendo, eles querem ajudar, eles querem aliviar. Com certeza, a vontade de Abraão e a vontade de Lázaro era levar a água para refrescar aquele rio. Mas, por decreto de Deus, se encerrou o tempo da misericórdia. Então, irmãos, por mais que você tenha um inimigo, por mais que você odeie, quando a gente estiver lá no céu, nós não vamos ter o sentimento para aquela pessoa que a gente mais odeia, bem feito por estar no... Não vai ter isso. Entendeu? Por isso que agora aqui a gente tem que liberar perdão. E a gente tem que se esforçar, mesmo aquela pessoa que nos fez tanto mal, nos esforçar para ser um instrumento pela graça de Deus, para que essa pessoa venha se arrepender aqui, para não ir para o inferno, para estar junto conosco no céu. Esse tem que ser o nosso sentimento já desde aqui. Por isso que aí o perdão, agora eu entendo porque não pode ser uma coisa difícil para o cristão. Quando a gente pensa nessa perspectiva do que é o inferno. É um sofrimento que eu não quero para o meu pior inimigo. É isso que a gente tem que ter, esse sentimento. Porque é um sofrimento que não vai cessar. Tá? O pessoal comentou aqui, o pessoal está mandando um amém, né? Graças a Deus. E a Regina comentou assim, que Deus te abençoe e continue lhe usando. Amém. Amém. Dona Regina, beijão. Eu queria muito agradecer, né, a sua presença aqui com a gente, compartilhando essa palavra. E Deus abençoe muito, né, você, sua família, né, as coisas aí, que as coisas possam dar certo e que Deus possa ter tocado aí, com certeza te usou hoje e possa ter tocado aí no coração de cada um que escutou, que estava na sua casa ouvindo essa live. Amém. Glória a Deus. Falou. Grande abraço, viu, irmão? Olha só. Tchau, tchau. Tchau. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café.